na vida? Como é que Satanás trabalha na vida das pessoas? Não deixando as pessoas se santificar. Você que não consegue santificar a sua vida, você que não consegue viver um evangelho pleno, você arruma um monte de desculpa. Mas na realidade, minha amada irmã, essa desculpa sua, teu nome é falta de libertação, é falta de nascer de novo, porque aquele que nasce de novo, ele tem a semente do evangelho na tua vida, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a natureza do ser humano, o evangelho que recria o homem novamente, o evangelho que muda o caráter do ser humano, o evangelho que desfaz a obra do diabo na vida do ser humano. É aquela palavra que vai frutificando e vai levando a pessoa a mudança de vida, uma mudança de propósito. Os seus desejos mudam, os seus costumes mudam. Como é que Satanás trabalha? Trabalha mantendo as pessoas na idolatria. Idolatria pelas coisas do mundo, idolatria pelos ídolos do mundo. Como é que Satanás trabalha? Satanás trabalha na vida conjugal, levando o marido a ser infiel à sua esposa, levando a esposa a ser infiel ao seu marido. É obra de Satanás. Como é que Satanás trabalha na vida do jovem? Levando o jovem a viver uma vida de fornicação. Há pessoas que namoram 20, 30 anos, mas não casam. Esse é o propósito de Satanás mesmo. Que você seja uma vergonha para o evangelho, que você não seja um testemunho vivo de Cristo na sua família. Esse é o propósito de Satanás, é envergonhar você, é envergonhar a igreja, é envergonhar o evangelho. Isso é obra do diabo. O Senhor Jesus chamou você para poder viver uma nova vida. A gente chega diante do Senhor todo sujo, a gente chega caído, a gente chega todo lambecado de pecado. Mas Jesus Cristo disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e essa descanso para a vossa alma. É com Jesus que nós aprendemos como viver a vida cristã. Ele nos ensina, porque Ele é o exemplo para a igreja, o exemplo para a humanidade. Jesus é um exemplo de santidade, é um exemplo de fidelidade, é um exemplo de vida com Deus. E é com Jesus Cristo que nós temos que aprender, porque diz em Hebreus capítulo 12, versos 11, que Cristo, Ele é o autor e o consumador na nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus e dizer: eu vou seguir as suas pegadas. Nós temos que olhar para Jesus e dizer: eu vou seguir o seu exemplo. Nós temos que olhar para Jesus e dizer: eu vou obedecer a tua palavra, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o exemplo para a igreja. Nascer de novo. Quem é que vence o mundo? É aquele que nasce de novo. Meu irmão, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Quem acharam, digam graças a Deus. Quem não acharam, pede a Deus misericórdia. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como servo para obediência, este mesmo a quem obedeceis sou seu servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Olha aqui para mim. Como ter uma vida triunfante? Como ter uma vida vitoriosa? Meus irmãos, temos que nos converter a Jesus.
disse: a quem vós apresenteis como servo para a obediência, desse você se torna servo. Seja a obediência ao pecado para a morte, ou seja, a obediência para a vida. Isso aqui é para mim e é para você. A quem nós oferecemos como obediência, Deus nos tornamos servo. Então, um exemplo. Se você, ou se eu, ou se nós não nos importamos com a transgressão da palavra de Deus, se nós então, meus amados, estamos pecando e dizemos para todo mundo: não estou nem aí, não estou nem aí, nem estou nem aí, somos servo daquele Senhor. Somos servo de Satanás. Vou dizer para você. E o que é que Satanás faz com a vida das pessoas, meus amados? Olha aqui para mim. Se você for dar uma olhada agora no bairro, quantas pessoas que não tiveram a sua história destruída por causa do pecado? Quantas pessoas que não destruiu a sua história? Que não perdeu o ministério, que perdeu família, que perdeu o nome por causa do pecado. Quantas pessoas hoje que não estão na lama, que tinham de tudo para poder dar certo na vida? Quantos? Quantos um dia não tiveram sentada onde você está? Ou que você trouxe um dia na igreja, mas não quis abrir mão do mundo e morreram lá fora? Por causa do pecado. Aquele que você apresenta como servo, esse vai ser seu senhor. O salário do pecado é a morte. Mas diz a Bíblia que o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. O dom de Deus é o dom de amar, de perdoar e dar quantas chances for necessário, desde que a pessoa se arrependa. O Senhor está com os braços abertos para poder receber o pecador arrependido. Meu irmão, ninguém vence com Deus no pecado. Ninguém. Mais cedo ou mais tarde, ele ou ela vai ser envergonhado. Pode pregar no pecado, pode cantar no pecado, pode estar servindo no pecado, mas uma hora e quantas pessoas que não estragaram sua história, quantas moças não se tornou mãe solteira antes da hora, por causa de pecado. E tem um monte de filho aí que nem pai tem.
O apóstolo João disse: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Talvez alguém esteja aí pensando na sua alta exaltação do seu ego. Talvez alguém esteja pensando: nada acontece comigo. Estou tendo um bom emprego, estou com saúde, estou ganhando bem, estou calçando, estou vestindo, eu estou aproveitando a vida, eu estou viajando, todo ano eu estou viajando 2, 3 vezes por ano. Só que Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus disse assim: aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma? O que dará ele em recompensa da sua alma? A questão é, meu amado, o que adianta você estar vivendo assim, mas estar com a sua alma perdida, com a sua alma condenada? Quando Jesus conta a parábola de Lázaro, o mendigo, e o rico, Jesus lhe deixou ali uma lição importantíssima para mim e para você. A lição é essa: esta vida é a única oportunidade que nós temos. Acabou a vida, acabou tudo. Como esse rapaz que morreu, teve todas as oportunidades. Sei se na hora do desespero, se ele lembrou de Deus, pediu a Deus perdão, e de repente confessou Jesus, a gente não sabe, não sabemos, mas se ele não tiver feito isso, acabou. O destino dele está selado para sempre. O céu. Isso é muito sério. Observe bem como é o trabalho de Satanás na vida das pessoas. Um exemplo é o endemoniado de Gadareno. Marcos capítulo 5. Fala que era um homem que morava no cemitério, no sepulcro, comia carne de defunto. Diz a Bíblia que ele era tão possesso, porque possesso é diferente do endemoniado, é muito diferente. Ele era tão possesso, Satanás havia tanto tomado conta da alma, do espírito daquele homem. Diz que amarrava ele, mas ele despedaçava tudo. Pá! E Jesus então foi ao território dos Gadareno. Diz a Bíblia que quando Jesus entra naquele território, então Satanás então já veio, e aquele rapaz então endemoniado, ele prostra diante de Jesus. Então ele começa a adorar Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus.